E aí, pessoal, tudo bem? JJ aqui na área, tudo certinho, tudo tranquilo. Galerinha, vamos lá, que hoje, a partir desse vídeo, você vai começar a saber o beabá sobre o módulo de ligações químicas, que vai envolver as ligações interatômicas, as forças intermoleculares e também vou falar um pouquinho de solubilidade. Então, galera, se liga aqui nesse módulo, né, nesses vídeos vão estar numa playlist dentro aqui do canal chamada Ligações Químicas. Pô, tranquilo, né? Então dá uma olhada que vai ficar bem tranquilo, você vai saber do beabá devagar, porque, poxa, sem pressa, porque você tem que aprender, beleza? Não adianta eu falar aqui com pressa, tudo rápido e você não conseguir pegar o conteúdo, ok? Já dá esse like, se inscreve, ativa o sininho, dá essa moral, porque aqui os vídeos não param. Estou sempre publicando novos vídeos para te ajudar das mais diferentes formas possível, né? Afinal, o intuito é sempre esse: buscar te ajudar e buscar que você mande muito bem. Já digo de antemão, pessoal, se você, aqui são aulas básicas, se você quer se tornar um especialista, porque você vai fazer alguma discursiva, alguma específica, aí eu sugiro, seja membro do canal, entendeu? Porque aí a gente vai tratar de uma maneira bem mais específica, com exercícios mais complexos, dentre outras coisas. Mas aqui é para você que quer o básico, beleza? Então vem comigo, vambora? Galerinha, vamos lá. Estamos falando, como eu falei, né, sobre ligações químicas. Lembrando, aqui do lado tem as redes sociais, você está vendo aí? O TikTok, tem o Instagram, onde eu posto outras informações para o seu conhecimento, para o seu estudo também. Então dá uma olhadinha lá que tem muita coisa legal, beleza? Vamos lá, de ligações químicas, a gente vai falar primeiramente sobre as ligações interatômicas. Professor, o que são ligações interatômicas? Me ajuda. Calma. Ligação, uma coisa ligada à outra, beleza? Beleza. Interatômica, vai pela palavra, separa, ó. Interatômica. Atômica, lembra? Átomos, beleza? Faz sentido, né? É. Agora, o que quer dizer esse inter? Inter, pessoal, quer dizer entre. Ah, então você está querendo me dizer que são ligações entre átomos? Não! Beleza, acertou, bebê. É isso, galerinha. Tanto que eu falo assim, se eu falar intermunicipal, você vai pensar o quê? Entre municípios. Interestadual, entre estados. Internacional, entre nações. Interatômica, entre átomos. Muito bem, já chegamos aí à primeira parte para a gente entender melhor, beleza? Show de bola! Vamos falar de ligações interatômicas. São as ligações que ocorrem entre átomos, a gente já falou, perfeito? Bem, devemos sempre atender à regra do octeto, perfeito? Então tem que ser alguma coisa que atenda essa regra. Essa regra, a gente já estudou isso em tabela periódica. Se você ainda não viu, poxa, vai ter aqui no canal, com certeza, vídeo falando sobre tabela periódica. Então não dá mole, entendeu? Você está perdendo a oportunidade de aprender comigo, né? Bem, mas é claro, para você não ficar sem informação, eu vou te dar algumas coisas básicas, como por exemplo, né, o átomo para se tornar estável, ele tem que adquirir a configuração de um gás nobre, beleza? E o gás nobre, o que que ele tem? Ele tem 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, que tem 2, beleza? A exceção à regra. Ou seja, basicamente o que eu estou querendo dizer é que os átomos, eles para adquirirem uma estabilidade, eles vão ter que ter 8 elétrons na última camada. É isso que eu quero dizer, beleza? No final das contas, a gente está querendo dizer isso, perfeito? Porque ele vai adquirir uma configuração semelhante à de um gás nobre, que é eletronicamente estável. Ele não precisa se ligar com ninguém, perfeito? Show de bola? Tá pegando até aqui? Bem, então a gente vai estudar os elementos da família A, beleza? Lembrando que tem os elementos da família B, tá? Então, né, é 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Perfeito? Show de bola. É isso que a gente vai ver. Perfeito? Ora, 8A, tu tá vendo aí? Não tá à toa. Ele tá vermelhinho ali porque eu tô querendo chamar a atenção, correto? Mas antes da gente chegar lá, vamos para a família 1A. Família 1A que pertence, aí é a tabela periódica, pessoal. Não pode perder essa aula, tá? A família 1A está relacionada aos metais alcalinos,
perfeito? Então, eles têm o quê? Um elétron na última camada. A família 2A, metais alcalinos terrosos. E essas duas famílias são extremamente importantes, tá? Para você aprender. Então, estou colocando algumas informações ali para você. Né? Tem 2 elétrons na última camada. 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5 elétrons. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. Pô, faz sentido. E o 8A, nota, ele já adquire essa regra do octeto, porque tem 8 átomos. Perfeito? Então vamos lá, galera. Para você não se perder. Família 1A, 2A e 3A, eles vão tender a perder elétrons. E se eu perco elétrons, eu fico positivo, concorda comigo? Eu formo um cátion. Lembre, o elétron ele tem carga negativa. Show de bola? Então, perdi elétron, formei cátion. Ok? É o íon de carga positiva. Ok? A família 4A, que é onde está o carbono, por exemplo, eles tendem a compartilhar elétrons. E a gente vai falar desses tipos de ligações também, perfeito? E por fim, né, famílias 5, 6 e 7A, eles tendem a ganhar elétrons. Então, se eu ganhei elétrons, eu fiquei negativo, e aí eu formei um íon negativo, chamado ânion. Muito bem, maravilha, tá? E por fim, e o 8A? O 8A ele é eletronicamente estável. Então, ele não precisa nem ganhar elétrons, nem perder elétrons. Perfeito? Por isso que ele não precisa se ligar com ninguém. Sacou? Show de bola? Então, ó, grave essa informação, que essa informação é muito importante. Ok? Legal. Vamos então para a ligação iônica. A primeira ligação interatômica. Perfeito? Ou seja, ligação entre átomos, né? Ligação iônica, também chamada de eletrovalente ou heteropolar. Eu botei aí em negrito eletrovalente porque, às vezes, uma questão de vestibular não vai falar ligação iônica, vai falar ligação eletrovalente e você tem que saber que é a mesma coisa, tá? Então fica ligado nisso, ok? Ela ocorre entre íons. Opa! Então entre íons que vão ganhar, outros íons que vão perder elétrons. Ah, então são daquelas famílias que você falou, JJ? É, 1A, 2A, 3A, né? 7A, 6A, 5A. Ah, legal, tô pegando, legal. Bem, existe perda e ganho de elétrons. Ah, agora sim eu estou começando a entender. Geralmente ocorre entre metal e ametal, ou metal e hidrogênio, também pode acontecer, tá? Mas sempre um metal, beleza? Nem sempre o ametal, mas sempre um metal. Perfeito? E aí lembra, né? Do familiar 1A, 2A, metal, alcalino terroso. Ah, ametal, né? Tem os halogênios, os famosos calcogênios também, que hoje em dia já tem uma outra terminologia, beleza? Uma das questões mais clássicas que a gente tem é o quê? O sódio, que é um metal alcalino, né? Ligado com cloro, que é um halogênio, um ametal, perfeito? Pertencente à família 7A, e o sódio pertencente à família 1A, beleza? Então, nota, eu tenho nesse caso um metal com ametal. É uma ligação iônica que, nesse caso, nota, o sódio ele tem um elétron sobrando, entendeu? Então, o que ele vai fazer? Ele vai doar elétrons para o cloro, que tem 7. Conta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 elétrons na última camada. Opa! Então, ele precisa receber um elétron para ter 8 elétrons na última camada e aí ficar tudo bem. Perfeito? Ele atinge a regra do octeto, tá? Já o sódio, ele precisa perder esse elétron, porque é como se fosse um elétron excedente. Se ele perde esse elétron, como se ele tivesse um elétron a mais, entendeu? Ele perde esse elétron, pô, então ele atinge também na camada inferior a regra do octeto. Pô, maravilha. Então, nesse caso, como o sódio doou elétron, ele fica positivo, ele é um cátion. Como o cloro recebe elétron, ele fica negativo, é um ânion. Por isso que a gente fala Na+, Cl-. Perfeito? Show de bola? Bem, falando ainda sobre ligação iônica, existem algumas formas da gente representar isso, tá? E aí eu vou botar para vocês, ok? Existe a fórmula química, que é uma das mais utilizadas em questões de vestibular, em questões de sua prova, de exercícios, né? Que é, nesse caso, NaCl, entendeu?
né? É uma fórmula química. Também a gente chama de íon fórmula, perfeito? Íon fórmula, tá? Bem, a gente pode ter Na+ e Cl-, aí indicando os cátions e ânions, que seria somente a fórmula iônica, chamada somente de fórmula iônica. E também a gente pode ter a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica, onde a gente vai colocar basicamente aqui os elétrons, entendeu? Nota que o sódio perdeu um elétron, né? E aí esse elétron foi para o cloro, tá vendo? Ele tem 2, 4, 6, 8 elétrons. Show de bola. Essa é a fórmula de Lewis, ou fórmula eletrônica. Maravilha? Pegou legal? Chegou certinho? É isso, tá? Bem, resumo então, como a gente já tinha falado, né? A tendência família 1A, 2A, 3A é o que? Perder elétrons, beleza? Então eles vão ter um NOx mais 1, mais 2 ou mais 3, dependendo da quantidade de elétrons que ele perde. 4A compartilha, 5, 6 e 7A ganham elétrons, né? Então vai ter um NOx negativo, menos 3, menos 2 e menos 1, que tem relação com o número de elétrons que eles recebem, tá? E por fim, a 8A, ele está eletronicamente estável, então ele não vai receber e não vai ceder elétrons. Ele sempre vai, né, continuar com os mesmos elétrons, não precisa se ligar com ninguém, perfeito? Para a gente finalizar, que não acabou a aula de hoje, vamos falar de compostos iônicos. Olha só, possuem pelo menos uma ligação iônica. Quando a gente fala de compostos iônicos, são aqueles que têm pelo menos uma ligação iônica, tá? Porque composto pode ser vários compostos, tá? São sólidos à temperatura ambiente. Então, quando a gente fala de um íon, né, e tudo mais, essa ligação, você vê que eles são sólidos, não são líquidos nem gasosos, perfeito? Eles apresentam elevado ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Então, uma característica desses compostos iônicos, que são formados por ligações iônicas, perfeito? Olha só, botei em negrito, hein? Negrito é porque é importante essa informação. Conduzem corrente elétrica quando em solução aquosa ou quando fundidos, ou seja, derretidos. Eu pego esse sólido, boto alta temperatura para derreter ele, né? Por isso são chamados de eletrólitos. Ah, legal, professor, eu já vi uma bebida e tal que tinha eletrólitos. Ah, agora você já está começando a pegar um negócio. É bom a gente associar algumas coisas do nosso dia a dia, entendeu? Algumas bebidas são cheias de eletrólitos, né? Então a gente fala que a água de coco é cheia de eletrólitos, né? Então, poxa, tem essa ligação, beleza? E claro, conduzir corrente elétrica, né? Solução aquosa. Por isso que tu fala assim, pô, a água do mar que é muito salgada, tem cloreto de sódio, NaCl, poxa, acaba conduzindo corrente elétrica, entendeu? Ah, é o melhor condutor? Não, não é o melhor, mas ele conduz bem, né? Então é sempre bom ficar prestando atenção nisso, tá? São cristalinos duros, né? Porque obviamente são sólidos, né? Mas aquele sólido cristalino, né? Tudo mais, quebradiço, facilmente quebradiço. Então você pode pegar um NaCl, porque a gente costuma ver, né, o NaCl, tipo como se fosse um pozinho, né, que é um sal de cozinha, NaCl, o cloreto de sódio, não é isso? Só que muitas das vezes você tem aquele sal do Himalaia, o sal de não sei das quantas e tudo mais, que o que acontece? Aquilo é uma rocha, cara. Aquilo é um bloco de rocha, entendeu? E você vai quebrando aquele negócio. Tanto que a gente forma o sal grosso, por exemplo, entendeu? O sal do Himalaia, o sal do, sei lá, tem um monte de sal aí agora, né? Sal rosa, sal. Obviamente ele tem outros compostos além do Na e do Cl, né? Mas enfim, né? Eles são quebradiços, tá? Beleza? E são solúveis em água em sua maioria. A grande maioria, tá, galera? A grande maioria, tá bom? Por fim, para a gente finalizar, podem existir cátions complexos, como amônio, né? Ânions, como o sulfato, o nitrato, e que fazem ligações covalentes. Então, também pode acontecer, beleza? Tá? Então, assim, são exceções à regra e tudo mais, mas o básico você já sabe. E aí, consegui te ensinar na boa? Então comenta aqui, galera, se eu estou conseguindo fazer você entender. Eu vou postar outros vídeos ainda de ligação, você vai ver. Mas não esquece de dar o like, se inscrever, ativar o sininho. Torna esse vídeo importante para que eu possa ajudar outras pessoas. Esse aqui é o intuito do canal.
Galera, se quiser saber coisas mais complexas, vai lá ser membro do canal, porque aí, ó, é pauleira, beleza, galera? É isso, pessoal. Espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Vou ficando por aqui. Um grande beijo, uma boa semana. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.